Podcast da Beleza no ar e com um tema maravilhoso que eu sempre quis trazer aqui e que complementa a beleza facial, mas não é cirurgia plástica. Hoje a gente vai falar sobre a beleza do sorriso com profissionais incríveis, que são, por acaso, meus dentistas, né, responsáveis por este sorriso aqui, Dr. Milton e doutora Josiane Mantovani. Um prazer tê-los aqui. Ai, o prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estava ensaiando faz tempo, mas deu certo. Deu certo. Dr. Milton é especialista em implantodontia, estética, reabilitação, professor de implantodontia da USP. E a doutora Josiane, especialista em periodontia e ortodontia, né? E responsáveis por sorrisos lindos e que... assim, a gente precisa de um sorriso bonito, né? Para complementar a beleza da face. Muita gente fala que assim, a saúde começa pela boca e eu acho que a estética facial também deveria começar pela boca. Ou pelo menos estar exatamente. junto ali, caminhando né? junto. E aí, assim, sempre eu começo o podcast, né, do tema falando também até um pouquinho da história, porque... a gente tem que colocar aí nessa situação, né? Assim, onde que começou tudo isso. E, assim, eu até me assustei com o quão antiga que é a história da odontologia, né? Que tem, até no período neolítico, tinha, assim, brocas de pedra há 9.500 Dentes anos. de pedra. Exato. Tinha dentes de concha. Então, assim, Simulavam. Simulavam os dentes Uma perdidos, presença de né? exato, Ou assustador. seja, desde essa época alguém se importa com isso. Exato, então assim, gente, se até no Neolítico eles se preocupavam com o dente, tem gente que não se preocupa hoje. É assustador. Né? Até também no Antigo Egito, né, que eles já tratavam doenças gengivais, drenagem de abscessos. Depois, na Idade Média, com os cirurgiões dentistas, os cirurgiões barbeiros, que também faziam, né, a extração dos dentes, né, daquela forma meio... né? grotesca. E depois vieram as escolas de odontologia, né, na França, nos Estados Unidos, e aí é que realmente vieram, né, para o Brasil. E no Brasil já vieram, assim, pouco depois da colonização portuguesa, já vieram profissionais, assim, já foi logo regulamentado, depois vieram os cursos, faculdades, e hoje o Brasil é responsável pelo maior número de dentistas do mundo, né? Olha, é assustador. Além do maior número, mas tem uma coisa bem boa também nisso. O Brasil é reconhecido hoje como um dos melhores tratamentos. Eu não estou falando de pesquisa. Uhum. Pesquisa, o mundo inteiro está muito à frente, estamos bem, outros países muito bem também. Mas na parte de entrega de resultados, principalmente estéticos, de qualidade, o Brasil é um carro-chefe. É referência. É Adoro. muito bom. E isso a gente vê mesmo, assim, dos brasileiros, inclusive quando a gente viaja, né? Sim, você vê o exato. quanto que os brasileiros se preocupam. Aí, Né? se Tem um preocupam. alinhamento, assim, tem um alinhamento mais bonito Sim. do que muitos europeus, por exemplo. Sim. Os americanos também têm uma certa preocupação, mas você vê que os Mas é europeus... menos. Menos. os E europeus os têm asiáticos muito... menos também. Sério? Asiático menos? Mas porque eles precisam menos ou porque... Não, eu acho que não veem essa importância, né? Às vezes eles se importam um pouco com prevenção, porque para alguns países europeus, sim, né? São reconhecidamente muito mais alinhados à questão de prevenção, né? Mas na parte estética, os europeus não são tão ligados ao sorriso quanto os brasileiros. Gente do céu, né? É cultural, mas isso a gente cultural, vê você mesmo. exatamente. Nós hoje no consultório, pacientes dos Estados Unidos, da Itália nós tivemos já, né? Bastante. Os Estados Unidos vem vindo com mais frequência. Mas eles procuram, sim, pelo Brasil bastante. Ótimo. É porque você vê que o brasileiro tem esse apelo estético, né? Você vê que é o apelo estético pelo corpo, é o apelo estético da face e agora o apelo estético também pelos dentes. Isso é maravilhoso de saber. Mas, também dados de 2022, o Brasil é o país com o maior número de desdentados, né? É um contraste tão absurdo. Então, Né? Você vê, o povo que se preocupa mais com a estética dentária e é o povo que tem o maior número de desdentados. E como explicar isso? Como que a gente explica isso? Eu que pergunto para vocês. Tem algumas explicações. Nós temos uma maior quantidade de dentista, porém nós temos uma condição de acesso ao dentista mais limitada. Por uma maioria da população. É muito legal você ver aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem
Estado de São Paulo, Paraná, Minas, Rio de Janeiro. Nós temos clínicas, muitas clínicas de qualidade. É óbvio que não são todas. Claro. Mas nós temos muita essa facilidade de acesso. Agora, quando você vai aí para um norte, nordeste, isso já começa a cair muito, né? E a população brasileira ela é muito bem distribuída, então começa aí. Agora, qual a maior causa do problema do desdentado? Se você não tem acesso desde lá de criança, então a tendência é que você comece a ter uma quantidade de desdentado maior por falta de acesso lá atrás, não é no final. Né? Um dente não se perde de uma hora para outra, ele vem se perdendo ao longo do tempo. Então, essa falta de acesso a profissionais de boa qualidade e até de profissionais lá atrás gera esses números aí. É uma das maiores causas. E, assim, a escovação parece que, assim, parece que perdeu importância. Parece que as pessoas, assim, ou pelo menos, assim, o estímulo, ou propagandas, porque eu lembro que, pelo menos na minha infância, de ver propagandas de creme dental, né? Assim, existia uma propaganda e existia um apelo um pouquinho maior, né? E hoje parece que, assim, né? Mas propaganda de enxaguante você vê muito. Parece que o enxaguante faz mais do que a escova, né? E não faz, não. E assim, enxaguante substitui escovação. Não. Na verdade, Fernando, que é uma coisa que eu oriento muito os pacientes, assim, não faz mal, né? Na maioria dos casos não faz mal, lógico, você usar um enxaguante com concentração maior de álcool faz mal. A longo prazo, vai dando ressecamento na mucosa bucal. Mas, no geral, ele não vai fazer mal. O que ele não pode é substituir escovação de forma alguma. E outra coisa, eu falo principalmente para as jovens, né, adolescentes, crianças, que ele dá uma sensação de boca limpa. E isso é muito pior do que se você não escovasse. Né? Aliás, se você não usasse um enxaguante. Porque você não usando o enxaguante e não escovando, você sente que a boca precisa de escovação, precisa ser limpa. Sim. Quando você usa o enxaguante, ele dá uma falsa sensação de limpeza, porque o frescor dá essa sensação de limpeza, mas na verdade ele não limpa. Então, o dente precisa de limpeza mecânica, ele precisa que você escove e passe o fio dental. Sim. Porque a placa bacteriana ela é muito aderida ao dente. Então, o enxaguante ele mata uma placa bacteriana, vamos dizer assim, mais superficial, mas lá, mais próximo ao dente, ele não. Então, as bactérias continuam vivas, ativas ali. Né? Então, você tem que realmente remover mecanicamente. Eu mesmo no consultório, né, assim, no meu banheiro lá, deixo, assim, tem a escova, mas também tem o enxaguante, porque às vezes, assim, até por questões rápidas. E eu trato o enxaguante mais como, assim, do hálito, sabe? Aquela coisa assim, para manter o hálito, porque você está ali em contato direto com o paciente, né? Mas, assim, eu não consigo substituir em hipótese alguma. Antes de todo o atendimento, a gente pede que o paciente faça um bochecho. Por quê? Porque ele se sente mais confortável em abrir a boca, né? Conversar com a gente ali muito perto. Então, é mais por isso, mas não assim que vai eliminar a bactéria. Lógico. É muito claro, às vezes, você vê o paciente chegar no consultório e às vezes ele passou em algum lugar antes, comeu alguma coisa. E aí ele vai no banheiro e ele faz um bochecho. Mas por que ele não escova o dente? Porque se tem alguma coisa no meio dos dentes, lá alguma coisa, ficou. Não tirou. Então, quer dizer, não mudou nada. Né? Mas a sensação psicológica, nossa, eu fiz um bochecho. Então, tá bom. Exato. Mas surgiu alguma novidade no quesito escovação, assim, recente? Eu tenho gostado muito das escovas elétricas. Né? Coisa que eu sempre tive um certo receio das escovas elétricas. Eu também tive. Porque fica assim, gente, será que aquele negócio funciona? Eu até cheguei a comprar, lógico, na minha infância, mas você vê aquelas escovas, assim, lá antigas, né? Que eu falo assim, ai, gente, eu acho que eu gosto mais do meu movimento, né? A escova elétrica, eu particularmente indicava para pacientes que tinham dificuldade de acesso, né? Alguma questão assim motora. Mas hoje não, hoje eu já indico, porque realmente ela limpa mais. Ela tem, a cerda dela já tem muito mais qualidade do que as cerdas antigas. E hoje, por exemplo, motivacionalmente falando, principalmente ela ajuda. Nessa geração novinha, né, de crianças e adolescentes, então tem né? escova aliada a um aplicativo. Então você no celular consegue ver se você escovou
quantidade de movimentos corretos em cada M arcada, você vai acompanhando. Até para os pais acompanhar, né? Você aqui, ó, aplicativo, e ela ó, dá nota, sabe, na escova. escovação. Ela dá nota na escovação. Vai perder o celular. Né? Então é bem interessante. Muito bem. Lógico, assim, a genética influencia na dentição, nessa formação e obviamente vai influenciar também na beleza facial, né? Porque dentes bem formados, né? Até quando a gente vê aqui, ó, dentinhos bem formados vão permitir uma estrutura facial melhor, né? Então, lógico, isso vai influenciar pela genética de cada um, mas dentes bem formados vão gerar, né? Vai gerar pelo menos uma estrutura facial melhor. E a partir de que idade que assim que pode e deve ser feito, né? Assim, esse acompanhamento mesmo. Nossa, assim. tô falando bastante, mas deixa eu falar assim só da parte ortodôntica, né? Então, assim, os ossos da face também a gente consegue direcionar crescimentos. Então, tem um fator genético muito importante que a gente consegue, com alguns aparelhinhos extrabucais, dependendo da fase da idade da criança, orientar esse crescimento, porque ele vai acontecer. Então, você não... Para uma criança que é mais queixudinha, a gente não vai conseguir interromper que ela continue crescendo assim, porque é genético. É genético. Tá? Mas, por exemplo, a criança que tem o queixinho mais para frente e você consegue observar que a maxila tá para trás. Então, é uma deficiência na maxila. E você coloca um aparelhinho, que é uma máscara facial, que a criança não precisa mais ir para a escola, né? Que também já ajudou. Então, fala assim, hoje não usa mais? Não, usa, só que a criança não precisa se expor socialmente ao aparelho, então ela vai usar em casa. E aí a gente... O freio de burro. Isso, também. Nossa, que... Também. Exatamente na isso. minha, Que a gente na via minha muito, época, a gente via muito, coitado. E hoje não vê. Fala, não usa? Não, tem Como é tem que casos come que com isso, né? precisam. Exato. Tem casos que precisam usar. Aham. Só que a criança não precisa se expor mais legal. socialmente. Então, você usa, às vezes, uma máscara facial, que é um aparelho extrabucal, e que ele vai puxando essa maxila para frente. Então, você consegue melhorar muito a fase dela e você tira, alguns estudos agora recentes falam que você tira em até 80% a chance de uma criança, num futuro, passar por uma cirurgia ortognática de reposicionamento de maxila. Nossa, isso é incrível. Então, né? assim, já é uma coisa que ajuda muito. Outra coisa às vezes ela puxou o tamanho do dente da mãe e o tamanho do osso do pai. Acontece. Sim. E aí, isso pode causar espaçamentos na arcada ou dentes um em cima do outro ali, que é o apinhamento. Então, isso a gente consegue, se a criança até uns 6 anos, assim, for numa primeira consulta com o ortodontista, você já consegue orientar muita coisa ali. Então, pelo menos até uns 6 anos, assim, já... Eu já acredito, é isso. Para mim é uma idade bem importante. Agora, remoção de hábitos, então chupeta, o dedo, às vezes a gente precisa entrar um pouquinho mais precoce. Né? Então, eu normalmente espero a criança ter um amadurecimento para entender o processo, mas dependendo de como é a tendência de crescimento dela, a gente tem que entrar um pouquinho mais cedo ali, nos 5 anos, mais ou menos. Então, assim, a média, então, de então, entrada... assim, eu acho assim, é sempre bom... Depende do paciente, né? É sempre bom ter um acompanhamento, ter um ortodontista de confiança que vá te acompanhar, né? Às vezes é uma orientação que você dá, isso já altera aí o percurso do desenvolvimento dela. Então, eu acho que essa fase que legal. E é fácil entender essas crianças nessa idade? Eu vou te falar uma frase que um professor meu de pediatria, há 23 anos atrás, falou, eu nunca esqueci. E eu falo que a pediatria, essa aí nós não estamos falando da pediatria, quando se fala aparelho, é ortopedia, né? Mas a pediatria é uma área que eu admiro muito, porque é muito difícil fazer. Justamente porque o paciente não é um paciente com poucas exceções, mas não é um paciente que coopera. Então, esse professor meu falava uma frase assim, se já é difícil você tratar uma boca grande e aberta, imagina uma pequena e fechada. Jesus. Então, essa frase resume qualquer coisa. Muito bem. Né? É de se admirar. O pediatra, ele está de parabéns. É uma área que eu admiro muito. Não só é difícil, como uma área muito bonita. Ótimo. Perfeito. E avançando um golinho ali já para adolescente e também adultos, a questão do alinhamento dentário, né? Que hoje também é essa procura, né, exatamente de deixar tudo mais alinhadinho, que antes tinham
Eu também, mesma coisa. A referência que eu tinha da infância, aquele monte de bracket, né? Eu mesmo usei. Né? Você aquele monte de bracket com os fiozinhos, tudo. E você vê eles começando a desaparecer, né? E com a moda agora dos aparelhos transparentes, né? O mais famoso aí, o Invisalign. E parece que realmente está revolucionando, né? A ortodontia. Ah, mudou bastante, né? Eu acho assim, o Invisalign, né? Os alinhadores invisíveis, enfim. Não é só o Invisalign. Tem várias marcas, né? Ele realmente que ele foi o ficou- pioneiro, exato, foi o né? E pioneiro. hoje, assim, as pessoas bombril, chegam né? procurando O isso. bombril. Fala exatamente As isso. pessoas chegam procurando pela marca, né? Aham, Aí você sim. explica, ó, isso é uma marca de aparelho, né? Sim. Mas realmente eles estão muito à frente, realmente. Mas mudou, né? Mudou o conceito. Então, quando eu comecei a fazer ortodontia, a preocupação das crianças é a cor da borrachinha. Sim, Né? exatamente. Então, assim, Escolher a borrachinha. A borrachinha, a cor da borrachinha e tal. Então, assim, em 10 anos, isso mudou muito. Eles não querem brackets mais, Aham. né? Então, o aparelho... Eu tô fazendo tratamento ortodôntico, Eu fiz. né? Eu fiz também. Então, eu tô com atátimas, que são pecinhas coladas ao dente, que é da cor do dente. E ninguém E o vê, meu olha ali, aparelho ó. tá aqui. Olha que bonitinho. É Esse é o maravilhoso. aparelho. Eu também usei. Então, né? assim, eu poderia estar usando para falar, não atrapalha nada, mas eu também tenho a facilidade de tirá-lo. Então, eu tiro para comer, tiro para higienizar, Tira se eu pra um quiser tirar evento. para um evento, para falar, enfim. Exato. Né? Então, tem essa facilidade. Ele trouxe um pouquinho de conforto Sim, e estética. conforto e estética. Mas aí tem gente que pergunta assim, mas por ser um aparelho que você tira, então é melhor o do braço, porque você não tira, ele tá ali O tempo fazendo todo, agindo. Vírgula, né? Porque quantas vezes você não... eu sou capaz de te dizer, praticamente todos os pacientes que usam aparelho com bracket, uma hora ou outra o bracket caiu. Aham. Só que quando ele cai, não necessariamente você consegue já ir no teu profissional e já, se às vezes você está viajando, então fica lá às vezes 15, 20 dias e não está funcionando. Aham. Então, pelo menos dessa forma, você tem como dar uma guia ali para que você realmente utilize. E de tempo, assim, de tratamento entre um bracket e o Invisalign, os Normal. alinhadores. Tudo Costuma ser depende. igual? Tudo depende da complexidade do caso, né? Então, assim, eu falo para os pacientes que eu não trabalho com linha de chegada, né? Não é assim. Não estamos apostando corrida. Que a gente quer... Não adianta eu entregar um tratamento rápido e ruim. Então, se o tratamento for mais longo, ele vai precisar ser mais longo com brackets ou com alinhadores. Mas, normalmente, com alinhador é mais rápido. É mais rápido. Legal. Porque a gente consegue fazer movimentos simultâneos. Né? O E que no não- bracket não teria como fazer. Porque né? o bracket é um alinhamento... Isso. Parece todos os unidirecional, dentes, né? Isso, vamos dizer assim, todos os dentes têm que passar pelo mesmo fio, né? Então, às vezes, um dente que tem que fazer um tipo de movimento, ele só vai poder fazer aquele tipo de movimento quando passar por um fio mais espesso. Aham. No Invisalign, não. A gente trabalha como se fossem unidades, os dentes, né? Então, cada um pode ir Isso, a mexendo. gente consegue simultaneamente fazer movimento. Então, isso acaba acelerando um pouquinho. Mas eu nem gosto... Não é... Na minha visão, não é esse o meu ponto principal. Sim. Sabe? Eu acho que tem outros benefícios, realmente, que Perfeito. a gente consegue com Mas alinhadores. alguns casos ainda precisam do bracket? Tem gente que finaliza, né, Jô? Algum trabalho. Dificilmente, assim. Eu acho que hoje... Necessidade, Os né? alinhadores A gente invisíveis vieram hoje pra... consegue colocar o alinhador junto com mini implantes, que são parafusinhos no osso para direcionar também alguma força ali com elástico. Você precisa Então, de um hoje a apoio, gente... uma alavanca. a gente consegue também. Então, é muito difícil precisar de brackets, né? ótimo. Pode ser que em uma fase ou outra, inclusive do tratamento com alinhadores, a gente precise colar um ou outro, como se fossem mecânicas auxiliares. Mas, assim, necessariamente ser com brackets... Ah, que bom. E a vantagem é que também ele trouxe
os pacientes adultos também, né? Porque a gente associava, assim, alinhamento dentário a adolescente, né? E o adulto, às vezes, por mais que precisasse, não assim, eu, na minha profissão, não vou me submeter com cara de adolescente, estética, né? Adolescente. E aí hoje você pode tratar um adultos adulto... e idosos, e, tá? né, até idosos também. Sim, eu tenho pacientes de 70 anos. Então você vê, olha o quanto que ele ampliou, assim, pacientes que não estavam sendo tratados exatamente por questões estéticas, inclusive, né? por exemplo, paciente idoso que perdeu alguns dentes, né, em alguma fase da vida, e às vezes precisaria do aparelho para corrigir um espaço para depois futuramente colocar um implante, ele não queria submeter a um tratamento ortodôntico. Sim. Então hoje com o alinhador a gente consegue aliar. Eu mesmo comecei, né, com o envelhecimento leve da minha arcada inferior, começou um leve apinhamento. Que normal. Que é normal, a gente vai falar até do envelhecimento, né, dos dentes, né, que eles envelhecem também. O povo acha que só envelhece a pele, né, só a pele que escorre. Não, bem, envelhece tudo, inclusive dente. E graças ao Invisalign, porque eu não ia colocar bracket de jeito nenhum. Né, graças ao Invisalign, assim, tratou e com certeza eu sei que, né, daqui a alguns anos eu vou precisar, né, de outros tratamentos, porque assim, os dentes vão envelhecer, a gente precisa seguir, né, tudo envelhece, né? Tudo envelhece. Isso eu falo também para os pacientes. O envelhecimento é tão multicamadas, assim, é pele, gordura, ligamento, músculo, osso, né, e dente, né? E tanto que alguns pacientes eu tenho que indicar para vocês, porque às vezes você vê assim, um apinhamento, assim, não adianta, assim, você só pensar no tratamento estético final da face, se o seu dente tá ali, ó. Porque eu falo assim, o dente superior, ele dá suporte pro lábio. Né? Exato. Então, assim, se um dente tá muito torto, muito apinhado, muito para trás, ele não dá suporte. Aí fica preenchendo o lábio sem um suporte de dente. E o pior é que, assim, aí fica aquele lábio meio invertido, porque você pode até dar volume, mas ele não tem suporte, né? Vocês estão pensando no lábio, mas você até mostrou aqui o companheiro. Pode pegar, aqui, ó, o nosso companheiro. Que ele está participando aqui. Então, quando você tem todos os dentes alinhados, essa posição aqui, ó, da articulação, a posição ao qual você fica com a boca em repouso, ela é uma. A partir do momento que esses dentes vão desgastando, ou você até perde, você já ouviu falar que quando perde, a boca fica murcha? Total. Então, mas é só por causa da presença do dente? Na verdade, é uma coisa sim, você perde um suporte, mas por outro lado, essa mandíbula que está posicionada aqui, ela vai vir aqui em cima. E aí, automaticamente, se a sua mandíbula vem para cima, porque a maxila não mexe, o que vai acontecer com a tua musculatura? Ela vai fazer isso aqui, ó. Você vai ficar gordo, queixudinho, então você vai mudar completamente o perfil facial. Então, tudo aqui na face, em qualquer lugar, tudo se correlaciona. Então, as pessoas têm que entender que o tratamento, né, dentário é necessário, inclusive, para o envelhecimento. E alguns pacientes eu realmente indico, assim, gente, você precisa tratar os dentes e manter essa estrutura nesse envelhecimento. Né? Lentes de contato, que também... assim, ultra tendência, né? Que hoje está todo mundo, né? Assim, o assunto do Milton. Né? E que também, assim, ó... Pra quem não sabe, aqui é tudo lente, velho. Ele colocou. E também. O dele também. O meu também, sim, embaixo. Assim, tudo lente. Porque, assim, também revolucionou, né, o mercado, porque hoje você tem essa condição de mudar cor, mudar tamanho, formato, né, equilibrar, ampliar um pouquinho, lógico, em cada limite, mas... veio realmente para modificar. Claro que hoje a gente vê assim, alguns absurdos, muitos erros, muitos exageros, mas é uma tecnologia que realmente veio para ficar, né? A lente de contato é um assunto que ele vem já se arrastando já há muitos anos. Agora ela é mais divulgada, mas ela já existe há muito tempo. O que veio mudando de lá para cá e o que foi tornando a presença, a existência desse tipo de tratamento, essa modalidade de tratamento mais famosa. Não se fazia? Não é. Os materiais foram mudando também. Foram melhorando. Foram sendo capazes de você colocar... nós tínhamos 15 anos atrás, às vezes eu estou até exagerando um pouco, pode ser até menos, nós fazíamos praticamente próteses metalocerâmicas. Né? Era muito difícil um laboratório que trabalhava sem metal.
né? Aquelas Então, próteses por baixo da prótese, da porcelana. Tinha um metalzinho. Era o metal. Era uma capa de metal. Sério? Então, aí, o que a gente fala? Nós falamos, eu pego até hoje pacientes que chegam no consultório para melhorar essa parte estética. Agora, não estamos falando só de estética, vamos falar de funcional, do que adaptação, porque aí é um assunto que vai muito longe. Mas o que nós tínhamos com esse metal cerâmico? Você imagina se você tem um metal por baixo da porcelana. Então, o que você vai enxergar? Você vai enxergar tudo aquilo que a gente quer quando nós falamos de estética, que a primeira coisa é reflexão de luz, refração de luz, translucidez. Então, lembra do translucidez e opalescência. Então, quando você consegue trabalhar com essas quatro características, você consegue entregar um trabalho A ou B. Então, quando você tem metal por baixo, você já não tem translucidez. A opalescência, o dente fica mais opaco. Sem brilho. A refração e reflexão de luz é muito menor. Então, o que acontece? Você vai qual a característica de um dente natural? É um dente que tem translucidez, tem uma reflexão boa de luz e a refração também, e tem a opalescência característica de um dente natural. Então, o que nós temos? O que vem mudando, então? Quais são as características dos materiais que estão vindo, que estão tornando possível esses resultados que nós estamos vendo hoje? Essas características. Então, hoje, você não ter metal já é uma característica. E qual que é o melhor material hoje? A cerâmica é o material mais utilizado. Né? Então, nós temos hoje a cerâmica estratificada, a cerâmica maquiada. E eu pego muito paciente que chega... E depende de paciente, sim? Por exemplo, depende tem paciente de que cada precisa caso. Fernando, eu costumo Ou é dizer o custo seguinte, somente? Quando a gente fala, até a hora que você falou sobre lente de contato, eu fiz até uma questão, um assunto... Muito amplo. É muito amplo. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, a gente teria que ver assim, todo mundo pode fazer lente de contato? Não. Hoje, você falou, tem coisa que a gente vê por aí. Existem duas coisas que matam o tratamento, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, você tem, primeiro, o desejo do paciente. O que o paciente vai... Às vezes, ele vai querer alguma coisa, que aí cabe a mim não deixar acontecer. E a outra coisa é você fazer um planejamento errado. Se você não fizer um planejamento bem feito e não tiver, e o paciente tiver a paciência de passar pelo processo de planejar, de visualizar o máximo que nós conseguimos, é difícil dar errado. E ele tem que ter indicação. O que eu chamo de a maior indicação para a lente? O caso onde você vai ter que desgastar demais o dente. Se você tem que desgastar demais o dente, então você não tem indicação. Porque assim, se o dente dele já é bonito, pra que desgastar e colocar assim? Às vezes nem é tão bonito. Mas se eu tiver que acabar com o dente dele para deixar bonito, então a gente tem que pensar num plano B. Porque aí você tá acabando com parte da função dele. E assim, aí, é um órgão sadio. Então o que vai ser daqui 10 anos? Então eu tenho que ter a tranquilidade que daqui 10 anos eu posso refazer o meu trabalho com tranquilidade. Às vezes pergunta também assim, mas e se eu quiser tirar? Ele não vai querer tirar. Eu falo, já respondo hoje. Por quê? Porque realmente melhora muito. Né? Só que a gente tem que ter bom senso. Que você fala, eu vejo hoje, eu pego muito paciente que fala, eu não quero fazer lente, porque eu vi lente é muito branco, fica aquele dente. Eu escuto isso direto. Aí eu respondo às vezes, a pessoa não sabe o que ela está falando. Porque a cor, quem escolhe é o paciente, com o auxílio do profissional. Eu tenho muitos casos que eu fiz dente muito branco. Às vezes eu fui contra, mas no final o paciente quer, então eu não tenho como, eu sou um voto vencido nesse momento. Né? Agora, o planejamento sou eu que faço. Sempre o planejamento chega e bate no final e tá ok? A maioria das vezes, sim, 98%. 2%, às vezes, colocado depois de uma semana, 2, eu mesmo chamo o paciente para observar alguma coisa que a gente pode melhorar. E aí é o que eu falo, isso não é uma vergonha, muito pelo contrário. Isso é um respeito pelo paciente. Falo, aqui a gente pode talvez melhorar um pouquinho nisso. Muitas vezes o paciente não quer.
Fala, não, isso pra mim não, isso pra mim tá, é exato, assim que é ótimo. bom. Isso, Né? isso também vale em Então, cirurgia. Às isso vezes o tem. paciente chega assim, eu vejo algum pontinho assim, nossa, daria pra melhorar, e o paciente tá super feliz. O que eu vou ficar, né, se me intrometendo em algo que tá Agora super fala feliz? assim, mas e esses casos que a gente vê? Existe o caso onde há um mau planejamento, mas também uma falta, talvez, de bom senso, Sim. né? Às vezes do paciente. Porque não- existe muito de modismo. Isso, modismo em Exato. todos os sentidos. Assim, tem o modismo da boca. Agora a gente vê o modismo do bocão, da boca grande. Que passa, né? O modismo passa, né? O cílio grande, graças a Deus, também tá passando. Né? Exato. Então, assim, são modismos. Não que você não possa seguir um ou outro, mas é bom quando você segue algo que pode ser tirado. Por exemplo, um cabelo. O cabelo tá na moda. Ok, você usa e, assim, né, vai mudar. A roupa que você consegue mudar. Agora, um modismo que você depois não consiga mudar tão facilmente Você até é consegue, perigoso, né? né? Mas não é, a ideia Porque não é fazer para tudo trocar. que vai pro natural, ele sempre vai um resultado a longo prazo. É a então, longo assim, prazo, daqui 10 anos exato. você vai se olhar, vai se gostar Vai tá ainda, lindo, exato. né? Então, tudo que é mais natural. E tudo que é exagerado, E o que eu você falo vai um pouco cansar. para os pacientes com essa questão do exagero, e falam, eu não quero fazer lente porque fica muito branca. Eu falo assim, a maioria das lentes, você não sabe que é lente. Exato. Você imagina, aquele muito branco é lente, mas tem muitos outros que você nem fala Sim. que é lente. O meu mesmo, ninguém Ninguém chega e fala, nem- qual que é a cor da sua lente? Não existe. Mas Ninguém a nem maioria. fala, Mas assim, eu já tive pacientes que a primeira coisa que eles chegam no consultório é falar, eu quero corrigir alguma coisa do formato. E é bom, esse negócio do formato é um assunto bom também. Porque o que a Jo mesmo fez uma colocação uma vez, eu vi até um vídeo que ela gravou e é perfeito o que ela falou. Falou o seguinte, ela colocou um dente perguntando se era lente ou não. E a maioria das respostas era que não era. Por quê? Porque tinha um dente um pouquinho de lado, o outro não. Exato, que não Só pode ser tudo. características- Não é pra ficar com cara de Só que o dentadura. Né? natural, ele Natural, não é igual, né? Então, quando o que eu gosto é, se for trabalhar no natural, você não pode fazer um planejamento que o dente é o pianinho, Sim, porque senão não é natural. sim. E aí o paciente chega no consultório, eu quero natural. Aí você pega e faz uma cor clareada, não precisa exagerar, Sim. corrigindo algumas coisas e dando um upgrade. Aham. O que acontece depois de um tempo? Eu não falando todos, mas eu já tive pacientes assim. Mas acho que eu queria mais branco. Uma coisa. O natural, a Então pessoa ele fala, não eu quero quer natural. natural, Mas ele o quer- natural é mais Isso, assim, isso nos cirurgiões plásticos também tem muito, né? Assim, é sempre aquela história. Assim, eu quero a minha face natural, mas aí chega da véspera assim, mas Mas puxa não dá pra mais, puxar dá pra puxar mais. É a mesma história de prótese de mama, né? Assim, eu quero natural, mas assim, eu quero natural, aí mostra uma foto daquela peituda, né? Então, assim, isso é muito porque, comum. E existe a questão do fator cor. E existe muito o fator de você ter essa percepção do visagismo e de coloração pessoal. E isso eu não vejo muitos profissionais falando a respeito, e isso é muito fundamental, porque vamos usar como referência o paciente negro. Todo mundo fala, o dente do negro é branquíssimo, Não é. é lindo. Não é! Porque na verdade é o contraste que contraste gera. da pele, Então, assim, exatamente. lógico, é uma pele muito negra. Ele pode ter um dente mais amarelado, E vai mas o parecer contraste branco, parece ultra branco. Se você colocar aquele dente num paciente branco, assim, Mas ele eu vai falo, parecer os pacientes amarelado. mais claros, com olho claro, eu falo assim, o seu dente pode ser até um pouco mais branco. Porque como vai dar menos diferença ali, contraste, ele não vai parecer branco. Sim. Agora, um paciente que já é mais moreno, com uma sobrancelha mais forte, uns cílios mais escurecido, então ele é branco de pele, mas ele tem traços bem morenos, assim. Se você coloca um dente branco, chama muita muita atenção. atenção, Já fiz E dente outra bem coisa- branco, e agora com esses materiais novos, hoje nós trabalhamos com 2 laboratórios, um em São Paulo, um em Goiânia. E cada um tem uma característica. Então, bem naquilo que você tocou. Cada paciente é um paciente. Então, o planejamento de cada paciente não pode ser... o dente do Fernando não pode ser igual ao do João. Então, cada um tem uma característica. As Então, belezas são diferentes, Esse os tocou no dentes são visagismo. diferentes. O que nós fazemos hoje? O paciente chega, ele tem um padrão fotográfico. E esse padrão fotográfico ele vai para o laboratório. E no laboratório nós temos uma pessoa
que é do desenha visagismo, o dente. que vai É desenhar o em artista, cima realmente. das características Uau. da face do paciente. Só Você que, vê a importância disso, exato, né? E hoje só eu quero, que graças cabe a nós também adequar o que é, então, considerado ideal para aquele paciente, mas no gosto dele. Claro. Então, a nossa Isso função influencia. é fazer esse, mas é tudo... Encaixar. Mas é a mesma coisa, pessoal, né? assim, você vê, o visagismo funciona para N, assim, situações, você vê, funciona para o cabelo, para maquiagem, para roupa, e é incrível como funciona. Então, assim, o seu perfil de pele, não que você não vai, você é proibido de usar tal tipo de cor, né? Você, não, lógico, mas mas que te te guia, favorece, né? realmente te Tudo, favorece. Fernando, né? decoração. Sim, não é tudo. só na área da Exato, em estética. decoração, tudo. Eu, por exemplo, os meus tons são muito mais azuis, né? Tenho minha paleta, não sou fixo na paleta, mas funciona. Assim, é vestir, assim, encaixou, deu certo. E tem cores que acabam comigo. É a mesma coisa com dente, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. E a população brasileira não, ela é muito miscigenada. É uma população difícil, porque é uma coisa você lidar com um paciente, uma população muito Você já cria clarinha um ou protocolo e faz negro, igual, que né? assim é quase mais fácil. A nossa população é assim, primeiro que ninguém é super branquinho aqui, assim, né? Não é uma população super branquinha, é uma população muito mais com os tons de morenos e é muito amplo e você tem que respeitar esse Mas contraste. a graça do trabalho é essa. É lógico, Se né? fosse É o que tudo encanta, igual, é o que a gente exato. gosta. Não é? Né? Mas sabe que essa relação de cor, eu vejo muito assim, às vezes eu vou fazer o clareamento, aí a pessoa chega e fala assim, olha, mas eu não quero meu dente muito branco, tá? Eu falo, o seu dente não vai ficar muito branco. Com o clareamento, não. Aham. Porque ele vai clarear alguns tons do que ele já é. Sim. A gente, 20 anos atrás, fazia clareamento, a pessoa ficava super feliz porque o dente clareava. Hoje, a referência, às vezes, que ela tem de dente claro é muito claro, que não é um clareamento, não chega mesmo. Exato. Sabe? As pessoas mudaram, Então, inclusive, mudou o perfil, muito, né? mudou Todo mundo muito. quer aquele Então, branco. tem filtro que clareia dente, É verdade. tem filtro que clareia dente. Tem filtro que muda o formato de dente também? Ixi, já tem filtro pra tudo. Ah, eu acho que a hora que muda o lábio ali, já dá uma Já muda tudo. mascarada. Engorda, que emagrece, né? Exato. Agora filtro de dente. Ultimamente eu tô usando o que emagrece. Não, mentira, eu não preciso. Muito bem. E vamos falar agora, então, da questão do envelhecimento, né? Como a gente falou, né? A face envelhece, tudo envelhece, osso envelhece, dente também envelhece, né? E ele precisa ser acompanhado nesse envelhecimento, né? E o que acontece nesse envelhecimento dentário? Então, algumas coisas. Então, vamos lá. O dente, ele está exposto às mesmas coisas que a pele está exposta, que o dia a dia, o tempo, o que você se alimenta, seus hábitos, né, que a gente chama de hábito. Tem uma foto muito legal num livro, que quando fala disso, que mostra um paciente que fuma charuto, por exemplo. E ele tem a marca de onde fica o charuto. Mentira. Porque desgasta. O charuto O desgasta? charuto desgasta. O charuto desgasta. Por causa da Não só a temperatura também. temperatura, mas como o cara que ele morde ali, né? Sempre no mesmo lugar. Aham. Então você vai causando um desgaste. Então o que é o envelhecimento do dente? É o desgaste que ele vai tendo ao longo do tempo. Por isso que a gente fala, quando vai fazer um tratamento, voltando ali no assunto estético, é que você vai orientar um paciente, ele chega lá com aqueles dentes, você olha, tá tudo no mesmo nível. Por quê? Porque ele, com o tempo, ele foi em atrito, o paciente que aperta, ele vai desgastando. E aí, automaticamente, você vai fechando mais a boca, você vai perdendo. Isso chama-se dimensão vertical. Então, você vai perdendo essa dimensão vertical, você vai mudando isso aqui tudo. E aí, quando você orienta o que fazer, você vem com o planejamento do paciente, você fala, ó, nós vamos tornar o seu incisivo central um pouco maior, lateral um pouquinho mais curto, canino um pouco maior. Ah, mas vai ficar diferente. Você, na verdade, você está devolvendo as características originais do dente. Então, o que a gente falou, estou te trazendo jovialidade. E dente tem essa associação. As pessoas passaram a achar que o normal é aspecto o piano. dentaduro. Não é. Esse é o Na dente verdade, envelhecido. Na verdade, quanto melhor ele acompanhar a curva do sorriso, o lábio inferior, mais harmônico ele fica, E mais mais jovem. bonito e mais jovem. Por que então mais jovem? Porque, voltando no envelhecimento, porque o dente envelhecido, ele desgasta. Ele é um dente desgastado, mais amarelado, mais manchado. Você vê mais trincas, né? Que é característica do tempo. E nisso, assim, para tratar esse envelhecimento, são as lentes também?
Isso sim, lente, Para esse resina. desgaste. Assim, Porque já foi, né? O que já foi perdido, a gente só recupera com resina. Acrescentando. E Acrescentando. perda dentária ainda é comum? Ainda, assim, porque as pessoas estão cuidando mais, né? Mas, assim, isso acontece. Acontecem fraturas, né? Então, uma cárie que teve na infância fez uma restauração, essa restauração teve uma infiltração, dente que tratou canal. Então, assim, é um dente que passou algum tempo e que pode acontecer uma perda, né? Então, essa perda dentária também envelhece, né? Os dentes mudam de posição para acompanhar aquele espaço perdido. Então, precisa nessa fase aí o implante. Nós temos casos de pacientes que perderam dentes, principalmente do fundo, e que passou ali 6, 7 anos, lá no fundo não aparece. Mas eu tenho dificuldade para comer, mas ela não aparece. Meu Deus. Você vê o quanto que é importante essa questão. Se você perdeu uma estrutura facial, gente, ela vai impactar totalmente. Exato. Na hora que ele vem para fazer alguma coisa, aí você vai... Tivemos um caso essa semana. E aí eu preciso colocar implante. Tá, então eu vou pôr implante. Aí o implante, com enxerto, tudo ali, eu consigo resolver. Mas e aí? A hora que eu colocar o implante, eu vou ter que pôr o dente. Só que a hora que você perde um dente, tanto na parte de cima como na parte de baixo, o que você não perdeu, ele tende a buscar o contato, né? Então ele vai saindo, ele vai vindo. Se for o de baixo, ele vem subindo e vai tentando achar. Cadê? Perdi. Cadê o dente de cima? Cadê? Aí ele não acha aqui, ele começa a inclinar para tentar achar um contato. Um contato. Sério, o dente busca contato? Busca, ele vai, chama extrusão dentária, é o processo de extrusão. E aí o que acontece? A hora que você vai ver, eu consigo pôr o pino lá, o implante dentro do osso. E aí eu preciso pôr um dente que vai conectar nesse implante. Mas onde que cabe esse dente? Porque já fechou o espaço. E aí o problema que era fácil de resolver agora, quando às vezes o dente de baixo já não entrou numa condição que até com prótese você já não consegue mais resolver, mas se consegue, é tratamento de canal, é coroa, para poder trazer ele para o lugar de novo. Né? Tudo dá para tratar. Eu falo assim, graças a Deus hoje... hoje a gente tem uma amplitude de tratamento. Então, você assim, vai rápido, é mais fácil. Mas o quanto antes você resolver um problema simples, ele vai resolvido. Né? Senão ele vai caminhando e vai se tornando mais complexo. Vai resolver também. Eu falo para o paciente, graças a Deus hoje a gente tem essa opção. Vai resolver. Forma que esse paciente que perde o dente do fundo, e ele chega e fala para você assim, mas ali não aparece, então... não tem menos importância, né? Porque ele... O contrário também é verdadeiro. Ele está sem o dente do fundo. Mas agora quebrou um da frente. Por quê? Porque se você perde apoio atrás, é igual você sentar numa cadeira de quatro Você perdeu Você perdeu um pé, você não emagreceu para diminuir o peso na cadeira. Você continua com o mesmo peso. Sim. Então você está forçando os outros pés. Então aí, de repente, agora perdi um da frente. Agora o problema ficou ruim. Então aí ele vai procurar. O que ele chega lá, o que ele quer fazer primeiro? O da frente. Só que se você não apoiar lá atrás, você vai continuar com o mesmo problema. Não, lá atrás deixa, lá atrás eu vou fazer depois. Acontece isso também. Isso também vale para cirurgia facial, né? Se você trata precocemente, vai tratando, vai cuidando, vai cuidando, botox, preenchimento, estimulador, vai acompanhando ou opera mais precocemente. Lógico que o seu envelhecimento é infinitamente melhor, né? Você vai mantendo toda essa estrutura, você evita, agora, isso vale também para dente, né? Então, por isso que eu já comecei a cuidar dos meus aqui. Porque à medida que você começa a perder os dentes, esse assunto ficou muito junto, você automaticamente começa a forçar mais os outros, e o processo de envelhecimento que a gente citou ali atrás, ele acelera. Então aí você vai ver aí pessoas de 40 anos, 30 anos, com um dente que parece uma pessoa de 70. Sim. Por quê? Porque não deu a devida importância a alguns detalhes que aceleraram, né? Não, isso eu acho assim tão absurdo, porque assim, eu pego vários pacientes que assim não se preocupam com isso. Ele tá preocupado com o botox, com a cirurgia facial e os dentes. Eu acho que quanto mais orientação, né? Esse é um momento excelente para isso, né? Que a gente tá realmente orientação. Então, o cirurgião plástico, o dermatologista, o médico já tendo essa visão, ele pode orientar o paciente. Lógico, né? A indicar para
Não, é a mesma coisa assim, quando a gente lida com lifting labial, Sim, preenchimento labial. Da mesma forma a gente, né, acaba indicando profissionais para resolver essas questões que aí já fogem, né? Então, assim, tá tudo, o dente tá alinhado, tá certo, mas o sorriso, às vezes, ele puxa mais de um lado, acontece. Já tivemos casos né? Já. Então, assim, um lado ele puxa muito quando sorri, porque é muscular ali. Então, ele precisa de alguma orientação, né? De um procedimento. Eu já tive pacientes que o Fernando me encaminhou, inclusive, que foi e eu liguei para ele. Falou, mas depois vamos dar uma finalizada, né? Trabalhar um pouquinho lá, porque como você alinhou tudo, tá tudo... Aí fica o lábio, dá um sorriso, puxa muito um lado. Sim. Aí entra... Né, hoje a gente vê muito, eu vejo muito do lifting labial, né? Então, porque o lábio também envelhece, ele vai cedendo. E aí muita gente chega procurando, né? Junto com o lift facial, né? Elevar também um pouquinho do lábio. Só que existem as proporções de lábio superior e inferior, e às vezes não é o lábio que caiu, é o dente que tá ali curtinho. Ou o dente que tá desgastado. Eu falo assim, não, seu caso é dente, não é cirúrgico. Você vê como as pessoas, às vezes, perdem... não tem conhecimento, assim, exato, profundo, não tem conhecimento, né? e não buscam. Um bom profissional vai conseguir orientar. Exato. E é isso, essa importância de ter essa visão mais global da face, né? E não, né, exclusivamente um conjunto de coisas. Né? Exatamente. E vamos falar sobre um tema polêmico. Adoro. Com tantas novidades, com tantas tecnologias que a gente até trouxe aqui, o quanto que a odontologia brasileira é riquíssima, né? Bonita, né? Mundialmente reconhecida. E é um tema extremamente importante. Num país de desdentados, assim, muitos profissionais, né, deixaram de fazer dente para partir para, né, os minimamente invasivos estéticos faciais, preenchimentos, bioestimuladores, lipo de papada. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa realidade? Eu ontem mesmo, eu acabei de conhecer uma pessoa, uma profissional, estético e tal, assim, manicure. Aí ela falou assim, mas o que você faz? Eu falei, sou dentista. Mas de dente? De dente. Você não faz harmonização? Não faço. Nossa, mas tipo assim, ela ficou surpresa. E eu vejo que é uma tendência que me entristece. Não porque eu acho que não possa fazer. Eu acho que cada profissional, não vou, né? Eu acho que a gente tem que ter, enfim. Mas eu acho a odontologia tão bonita, tão rica, tão especial, E eu sinto quando alguém vai entrar numa faculdade de odontologia já pensando em fazer harmonização. Já pensando nisso. Ela já presta um vestibular, né, de odontologia ver se você quer ou não. Eu falo, gente, mas você vai estudar tanto dente. Dente é tão bonito. Imagina que você... Né, nós estamos falando muito de estética, mas imagina que você pode curar dor. Exato. Né? Então, assim, é tão bonito, Isso eu sinto. E eu falo, vão ficar poucos profissionais. Agora, dentistas. Fiquei na odontologia, agora comecei a gostar disso e eu vou partir para isso, Eu não quis, tá bom. Mas você hoje vai falar, não, eu vou fazer odontologia para fazer harmonização. Aí eu acho que tem outras coisas que você pode fazer, que você vai chegar lá também, porque foram aprovadas aí até resoluções. Porque eu acho assim, você tem que saber... Essa resolução eu acho que eu tenho que 198 de 2019, eu acho que eu tenho que saber resolver problemas. Então, eu acho assim, se alguém vai partir para fazer a harmonização, que eu acho que esse nome até... é muito... Enfim, mas não vamos entrar nessa questão. Mas eu falo assim, você tem que saber resolver complicações. Você tem que saber... Então, assim, tem que aprofundar muito o seu estudo. Né? Então, eu acho que até... eu não estudo isso, não pesquiso isso, mas assim, eu acho que deve ter um apelo muito grande de indústria, né? Claro. A indústria então, quanto vender, mais vender, então quanto mais profissionais fazerem, tanto faz, se faz bem ou faz mal. Exato. Né? Mercado, então, né? Então, assim, eu acho que aí é para eles vender produto, né? Então, como a gente é muito da área da saúde, eu ainda vejo a odontologia como muito saúde mesmo. Então, uma marca de alinhador me forçar a vender, eu já não gosto. Eu também não gosto. Né? Entendeu? Essa coisa, Então, assim, isso Então, eu falo assim, eu não quero saber quantidade, eu quero saber qualidade. Então, se você fez casos com qualidade, é uma coisa, mas
por quantidade, não me interessa. Aham. Então, eu vejo isso, sabe? Eu sinto um pouco isso. Tive já, por exemplo, estagiárias que chegam lá, o que você quer fazer? Quero fazer harmonização. Não que eu tente tirar da cabeça dela, mas eu falo assim, mas você já tentou ver se você realmente não gosta de uma área de odontologia? Eu tirei da cabeça de uma. Pelo menos assim. Porque eu acho que o mercado já está saturado. Sim. Então, Já não- passou o boom o da boom. harmonização? É. Também passou. Você né? acha Passou, também, passou, sente porque, que... assim, ele se difundiu demais, né? E as pessoas agora estão voltando para o natural. É. Então, ninguém mais quer aquele Preencher, volume. né? Então, Preencher. ninguém quer mais volume. Como reduziu esse volume por profissional, porque os pacientes não querem, agora o mercado quer expandir assim, para o máximo de profissionais Isso, para exatamente. continuar tentando, né, para continuar vendendo. Entendi. E assim, aí você vê que não tem mais esse apelo. Lógico, vai ficar assim, um preenchimento labial vai continuar, um preenchimento de olheira, algumas áreas, lógico que vai continuar. O produto é bom e realmente os casos são bons, mas você vê que isso Aquela eu senti no consultório. Mudança de face, né? Não, ninguém... Colocar. Você não tem maçã do rosto, então você vai colocar, né? Sim, então você vê que mudou. Então as pessoas hoje estão já buscando mais naturalidade e muitas pessoas já estão voltando mais para a cirurgia. O que a cirurgia, tanto que no começo os produtos foram vendidos como, você não vai precisar mais operar. Sim. E aí, na verdade, o que se conseguiu? Numa primeira aplicação, resultados bons. Numa segunda, terceira, faces infladas. Então, as pessoas perceberam, viram celebridades, né, sendo deformadas, e hoje muitas pessoas já estão voltando para a cirurgia. Então, a gente vê já um mercado que já está, né, assim, desaquecendo no quesito volume, né? E eu acredito que, assim, lógico, vão ficar os profissionais muito bons, né? E aqueles que tentaram, né? Eu acho que o ideal é assim, voltar para a sua área, Sim, né? que são lindas, São lindas, né? E cada uma tem a sua... E existe o quesito, assim, complicação, porque não que complicação não aconteça com um médico, com um dermatologista, com um cirurgião plástico, mas se eu tiver uma necrose, eu vou saber tratar. O paciente vai tratar. Então, assim, se eu tiver uma necrose, eu sei, Você assim, vai ter que... eu vou você vai tratar. dar conta. O paciente não vai precisar buscar ninguém. Eu vou tratar toda a complicação. Eu vou seguir do começo ao fim. Então, eu sei aplicar, sei identificar a complicação, sei tratar a complicação. Pronto, né? é aí que eu queria chegar. E isso é a mesma coisa quando alguém, assim, se alguém vier pra mim e falar assim, eu tenho uma lesãozinha aqui na gengiva. E já vieram. Aí eu falo assim, não é comigo. Assim, pode parecer simples, ok, na teoria, sabe? Sou cirurgião, seria só se tira. cortar. Aí eu assim, mas é uma lesãozinha pequena. Então, assim, aqui, ó. Não, assim, eu não sei identificar uma lesão bucal, né? Eu não sei, não é da minha ossada. Pode parecer simples, na teoria seria tirar, suturar, mandar para análise. Não é da minha ossada, eu não vou me atrever, né? E eu acho que é esse o ponto. Então, assim, a indústria tentou simplificar os tratamentos, porque mais acessos, dinheiro né, fácil, pra mais tratamento pessoas, fácil, cursos de finais de semana, Sim. né? Para um dinheiro fácil, só que assim, e as complicações, né? Você vai ter uma complicação. Isso aí resume o que eu penso. Mas assim, eu sou contra, por exemplo, outros profissionais trabalham nessa área. Não sou contra. Já vi trabalho muito bonito, inclusive. Sim, aham. Só que aí, alguns, eu não entendo, eu sou muito leigo sobre preenchimento, eu sei os nomes, mas se você me perguntar o que é, eu não sei. Você sabe disso. Agora, eu não sou contra fazer tudo. Alguns procedimentos, para mim, parece ser um pouquinho mais simples, ok. Eu acho assim, a pessoa que fez odontologia, passou ali, não gostei, eu quero partir para isso, ótimo, vai. Mas eu tenho essa opinião. Eu puxo o seguinte, hoje eu atendo muito paciente para consertar problema, dentro principalmente da área de cirurgia. Né? Paciente que às vezes chegou com uma broca que não entrou lá para dentro de um seio maxilar e o profissional não tinha condições de abrir um seio, tirar. Então esses pacientes vêm lá para resolver. E aí o que eu penso? Eu acho assim, eu fiz alguns anos de cirurgia, fiz especialização, e é um processo longo.
Longo. Né? Não foi de uma hora para outra, ou eu achei que eu fazia isso e agora eu quero fazer e fui treinando. Então não é assim que funciona. Então eu penso assim, eu posso fazer, eu sou a favor de quem quiser que fazer, desde que seja liberado o procedimento, mas é isso que você falou, eu tenho que ter condição de fazer. Hoje, se eu chegar um paciente para eu fazer um enxerto ósseo lá, eu faço um enxerto. Se esse enxerto tiver algum problema, eu também sei resolver. Então, desde que você tenha essa sequência, ok. Porque eu acho que é esse o ponto. A complicação, por exemplo, de uma lipo de papada, que também, assim, simplificaram a lipo de papada, como se toda essa estrutura aqui fosse simplesmente gordura, né? Sendo que é flacidez de pele, musculatura que está enfraquecendo, glândula... É uma região muito nobre, então simplificaram com uma canulazinha e sugar uma gordura. Então, assim, a complicação é uma necrose. Tá, você sabe fazer um enxerto? Então, assim, estuda enxerto. Então, assim... estuda primeiro como você resolve. Exato. Então, assim, você tem uma aula então, assim, eu, como plástico, você tem que ser passo por unidade de queimado, você faz muito enxerto. Então, assim, eu sei fazer um enxerto. Um retalho, eu sei fazer um retalho. Então, é isso. Então, assim, qual que é a complicação? É uma possível necrose. É porque complicação pode ter com todo mundo. Pode ter com todo mundo, óbvio, né? E lógico, quando é bem... E lógico, não que não existam algumas correlatas, ou seja, um profissional médico fez um procedimento, errou, e a complicação é com outra especialidade. Não tem nada de errado, né? De você socorrer um colega, desde que fez tudo correto, tem uma complicação, você precisa de um colega. Não tem absolutamente nada de errado. Mas o problema é você, assim, inadvertidamente, correr o risco de fazer um procedimento que tem uma complicação e você não sabe resolver essa mas complicação. eu acho assim, em todas as áreas, né, você tem que saber o que você está fazendo, assim, a especialidade mesmo, né? Então, assim, como alinhadores, por exemplo. Tem gente que não é ortodontista e coloca alinhador. O que é outro então, ele é também, dentista, né? mas ele não é ortodontista. Então, assim, tem uma especialidade nisso. Certo, okay. Tem uma especialidade. Você precisa de horas de estudo mesmo, de entender muitas coisas para não simplificar. Eu acho que a questão é simplificar. E o é um Instagram procedimento permitiu isso simples, também, né? mas não é simples para o paciente, mas para o profissional fazer o simples, ele precisa estudar muito. Então, você tocou num ponto sobre a lesão na gengiva. Eu tenho um paciente que hoje é amigo já, que ele tinha parecia uma verruguinha. Pelo menos a foto que ele me mostra hoje. E ele foi uma vez, não era dermatologista, não lembro o que era. E o cara, não, é só tirar. Pegou e tirou. E realmente, você falou certinho. Você tira, manda fazer o histológico, pega o resultado, não é nada, ok. O problema é que aonde estava era na margem gengival de um dente inferior, onde tem um freio aqui. Um freio labial. O que aconteceu? O jeito que ele tirou causou uma retração e uma recessão nesse paciente, que expôs toda a raiz dele, e por ser no freio, é muito difícil você recobrir. Então, não era daquela forma que deveria ter sido tirada devido a... Então, assim, você entende? E aí o que causou ali está irreparável, não tem como a gente fazer. Não, e esse caso dessa lesão, assim, bucal, foi assim, umas 2 semanas atrás. Eu falei, não é comigo. Por mais simples que pareça, não é comigo. Né? É simples tirar, mas às vezes simples, então você pode parecer muito simples, mas não é. Então você tem que saber as suas limitações, né? E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente apresenta, mais a gente sabe menos as nossas limitações. Arrisca, né, a fazer assim. Porque aí e gente que tentou remover hemangioma sem saber que era hemangioma. Ai, meu Deus do céu. Né? Sangrando, né? Chega lá assim. Exato, muito bem. Nossa, foi uma delícia essa conversa, né? Porque falar sobre beleza facial sem falar sobre a beleza do sorriso assim, empobrece, né? Assim, a face, tanto que até tem algumas fotos que às vezes a gente vê na internet, às vezes uma celebridade tira os dentes dela. Assim, fica assustador, sabe? Assim, fica aquela vozinha desdentada. Ela pode ser uma celebridade lindíssima, sem dente. Assim, acaba com a beleza, acaba com
acaba com a beleza de toda a face. Então, o sorriso é capaz de transformar, né? Para o bem ou para o mal, né? Todo um trabalho facial. Então, a beleza do sorriso é fundamental. E foi um prazer tê-los aqui. Prazer é tudo nosso. Vocês têm alguma mensagem assim final? Bem, João. Ai, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Eu gostei muito de falar. Eu acho que é um tema que a gente realmente, quando tiver a oportunidade de falar, de orientar, é sempre bom. E a gente gosta muito do que a gente faz. Isso eu sei. Por isso que eu os escolhi. Assim, eu, Chuchu, meus amigos, meus pacientes, eu indico super, porque eu super confio no trabalho de vocês, né? Para tratar o sorriso das pessoas, porque as pessoas têm que sorrir. Né? Eu te agradeço. Agradeço até por essa confiança toda. Sinal que já alguma coisa correta ali a gente está fazendo. Né? Muito bem. E é um prazer enorme mesmo. É um assunto que, se a gente ficasse aqui, acho que o dia inteiro tem assunto. Tem muita gente que às vezes discorda e acha que essa que é a graça, né? Porque são assuntos que o que a gente fala, às vezes, eu não penso dessa forma, mas a gente tem uma opinião muito formada em algumas coisas. Muito bem. O tempo vai dando, né? Com certeza. Muito bem, né? E esse foi o podcast da Beleza, falando sobre o sorriso. Espero que tenham gostado. Logo mais vai estar lá no link da bio, né? No podcast da Beleza, esse tema. E daqui a pouco vamos ter mais temas também. Então, fiquem ligados.